Olá, continuamos aqui com o nosso curso de pré-cálculo. Esse é o primeiro vídeo da aula 19. Na aula 19 nós vamos falar mais do que o que contém o capítulo 29 desse livro aqui. Acontece que nesse livro que a gente está seguindo, como eu falei lá na primeira aula, já no primeiro capítulo ele fala sobre números complexos, introduz alguma coisa de números complexos. Eu resolvi ignorar isso e até agora tudo que a gente fez foi com números reais e deixei para falar tudo agora nessa última aula aqui. Entretanto, a maior parte do que nós vamos falar está nesse capítulo aqui, intitulado Forma Trigonométrica dos Números Complexos. Antes de falar dos números complexos propriamente dito, é interessante e importante falar da unidade imaginária. A gente sabe que raiz quadrada de número negativo não existe. Não existe nenhum número que é elevado ao quadrado de negativo. Aí a proposta aqui é a seguinte: imagina que exista em algum espaço matemático uma entidade que tem essa característica aqui. Imagina que você tem uma entidade que, quando elevada ao quadrado, dá menos 1. Então, se nós temos aqui uma entidade a qual nós damos uma propriedade, essa entidade existe no mundo matemático. É uma coisa que tem essa característica. Isso é uma definição. Eu estou dizendo que o que eu chamo de i tem a seguinte propriedade: ele ao quadrado é igual a menos 1. Evidentemente, essa coisa, esse i, não é um número real, porque a gente já discutiu isso, né, e nós todos sabemos que não existe nenhum número real com essa propriedade. Então isso a gente continua chamando de número, mas é um número de outra espécie. Não é nenhum desses números que a gente conhece no número real, é alguma entidade nova. Claro que quando você faz uma coisa desse tipo, você tem que sair vendo se essas coisas fazem sentido, né? Em muita coisa que se pode fazer, a gente pode pensar ela como se fosse x, uma variável. E aí, trabalha com isso, né? Então, por exemplo, quando você tem i mais i, isso é 2i. Quando você tem 5i mais 2, isso é 5i mais 5 vezes 2, ou seja, 5i mais 10. Nesse exemplo 3, 5i menos 2i. Você pode colocar o i em evidência, ficar 5 menos 2. Isso aqui vai dar 3 vezes i. E quando você tem 5i dividido por 2i, né? 5i dividido por 2i, você pode também sumir com esses 2i's aqui, cancelando, né? E ficar com 5 meios. Então veja que em tudo que eu fiz aqui, se em vez de i eu tivesse um x que representa um número real, eu faria exatamente a mesma coisa. Acontece que esse i não representa um número real. Mas o processo de manipulação algébrica dele se assemelha muito ao que nós fazemos quando manipulamos expressões que contêm uma variável x que é um número real. E justamente por essa característica, nós não precisamos introduzir, por exemplo, quando você tem raiz de menos 2, não precisamos introduzir uma outra letra para representar isso. Afinal de contas, raiz de menos 2 é igual a raiz de menos 1 vezes 2. E isso daqui a gente sabe pelas propriedades de radiciação, que é raiz de menos 1 vezes raiz de 2. Raiz de menos 1 sendo i, eu fico com isso daqui. Então, não é necessário introduzir uma nova letra para representar raízes de outros números negativos. Basta que exista um objeto que é elevado ao quadrado de menos 1, para assim eu definir raiz quadrada de qualquer número real negativo. Então, a partir de agora, a raiz quadrada de números negativos existem. Continua a não ser real, mas existe. Bom, agora que nós inventamos essa criatura matemática, vamos agora estudar as propriedades dela, né? Até onde nós podemos ir com essa propriedade aqui. Então, assim, quando você introduz uma coisa nova, você está preocupado em duas coisas. Primeiro, tirar as consequências a partir daqui e sair construindo coisas em cima dela. Mas você não quer destruir o que você já tinha antes. Então, obviamente, algumas coisas vão ser diferentes do que nós estamos habituados com o número real, mas
A gente quer o máximo possível se assemelhar ao que nós tínhamos quando trabalhávamos como número real. Então, i não é um número real, mas, por exemplo, aqui a gente manipula como manipularíamos uma variável real. E é isso que a gente quer. A gente quer manipular isso o mais próximo possível do que nós faríamos com um número real. Bom, mas antes de complicar muito, vamos, só focando nessa propriedade aqui, vamos deduzir algumas coisas. A primeira característica é a seguinte. Nós podemos pensar em i elevado a potências inteiras do mesmo jeito que nós temos as potências de números reais. E potência inteira para os números normais, como é que funciona? Se você tem uma potência positiva, né, então 5 elevado a 3 é o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Se você tem uma potência zero, isso aqui é por definição igual a 1. E se você tem uma potência negativa, isso aqui nada mais é do que o recíproco do 5 elevado a essa potência ao quadrado. Isso aqui é 1 sobre 5 vezes 5, porque aqui embaixo já é potência positiva, não mais negativa. Então, isso daqui nós conseguimos manter para o número imaginário. Até agora, tudo que nós conhecemos de i é que i ao quadrado é menos 1. Né? Essa é a propriedade definidora de i. Então, nós vamos construir aqui a partir dessa daqui que nós conhecemos. I ao quadrado é menos 1, por definição. Agora, o que é i ao cubo? De acordo com a definição de potência para números inteiros positivos, isso aqui é i vezes i vezes i. Agora, i vezes i é i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então, fica menos 1 vezes i. Portanto, menos i. E o i à quarta? Isso daqui é i ao quadrado e, portanto, menos 1. Isso daqui é i ao quadrado e, portanto, menos 1. E quando eu multiplico menos 1 com menos 1, o resultado é 1. E a quinta, eu posso pensar isso aqui como sendo i elevado a 4 vezes i. Pela regra de potenciação que eu estou querendo manter, isso daqui eu repito a base e somo os expoentes. Então, i vezes i à quarta é i à quinta. Agora, i à quarta é 1. E 1 vezes i é i. Para a potência 6, mesmo raciocínio, né? I à sexta é i à quarta vezes i ao quadrado é menos 1, i à quarta é 1 e o produto dos dois menos 1. I elevado à sétima, eu deixo vocês aí como exercício para vocês pensarem, mas vai dar menos i. Se você fizer i à oitava, você vai ver que vai dar 1, i à nona vai dar i elevado a 10 vai dar menos 1, i elevado a 11 vai dar menos i elevado a 12 vai dar 1. Façam aí para ver que dá certo, exatamente isso que eu estou dizendo. Aqui voltando, como eu falei, a gente está seguindo as regras de potência, pelo menos no caso de potências inteiras, idêntico ao que era no caso de números que a gente conhecia. Então, qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então, i elevado a 1, embora o i não seja um número real, mas eu estou querendo manter o mais próximo possível do que eu tinha antes, eu vou dizer que isso aqui é o próprio i. Então, isso aqui é i. I elevado a 0, de novo, estou mantendo as propriedades o mais próximo possível. Então, i elevado a 0, qualquer coisa elevada a 0 é 1. I elevado a menos 1, isso aqui é 1 sobre i elevado a 1. Só que isso daqui é 1 sobre i. Agora, seguindo aquela filosofia de que a gente quer manter as propriedades que a gente conhece para os números, se eu tenho aqui uma fração, eu posso multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa. Então, se eu multiplicar aqui em cima e embaixo por i, não altera nada. Em cima, 1 vezes i fica i. E embaixo, i vezes i é i ao quadrado, que é menos 1, pela propriedade definidora do i. Agora, i dividido por menos 1 é menos i. I elevado a menos 2, isso aqui é 1 sobre i ao quadrado. Isso aqui é 1 sobre menos 1, que é igual a menos 1. De novo, eu deixo como exercício para vocês verificarem que o i elevado a menos 3 é i elevado a menos 4 é 1, i elevado a menos 5 é menos i elevado a menos 6 é menos 1, i elevado a menos 7 é i. E você a essa altura já deve ter percebido que tem um padrão aqui, ó. I menos 1 menos i, 1.
i, menos 1, menos i, 1. E por aí vai, ó. Esse padrão, essa sequência, vai se repetir infinitamente. Seria interessante vocês pararem para pensar um pouco por que isso acontece, você conseguir mostrar que isso sempre dá certo. Mas é uma característica das potências inteiras do i que elas são cíclicas e se repetem a cada 4. Observado isso permite calcular potências de números muito altos, né? Por exemplo, i elevado a 800 é i elevado a 4 vezes 200. Isso daqui, pelas regras de potenciação, é i elevado a 4 elevado a 200. I elevado à quarta potência é 1. Elevado a 200, aí já não faz mais diferença. Isso aqui vai ser igual a 1. I elevado a menos 356 é 1 sobre I elevado a 356, que por sua vez é 1 sobre I elevado a 4 vezes 89. Isso é 1 sobre I elevado a 4 é 1, e aí elevado a 89, então isso aqui vai ser igual a 1. Então você vê que se a potência aqui em cima, por mais alto que seja, se for um múltiplo de 4, sempre vai dar 1. É o que isso aqui está nos levando à conclusão. Se for múltiplo de 4, sempre vai dar 1. E se não for múltiplo de 4? Então, por exemplo, se você tiver i elevado a 1287, o que você faz? Você tem que vir aqui e dividir 1287 por 4 para saber se a divisão dá exata ou se sobra resto. Quando você faz essa divisão, você vai encontrar o valor 321 e vai encontrar como resto 3. Ou seja, daqui você conclui que 4 vezes 321 mais 3 é igual a esse número aqui. Isso daqui significa dizer que isso aqui pode ser escrito como i elevado a 4 vezes 321 mais 3. E a utilidade de escrever dessa forma é que quando eu quebro isso aqui em i elevado a 4 vezes 321 vezes i elevado a 3, isso aqui tudo, como é um múltiplo de 4, vai dar 1. Então não importa, vai ser a mesma coisa que i elevado ao cubo. Então isso aqui tudo é igual a i elevado ao cubo. E o i elevado ao cubo é i ao quadrado vezes i ao quadrado é menos 1, então isso aqui vai dar menos i. Isso que eu estou falando só se aplica a números inteiros no expoente. Se você tiver i elevado a meio ou i elevado a 3/4, né? Ou seja, se você tiver expoente fracionário, isso daqui, seguindo o que a gente fazia com números, isso aqui a gente sabe que é a raiz quarta de i ao cubo. Acontece que o procedimento de radiciação vai ser redefinido tomando alguns cuidados. Mais na frente nós vamos ver o que seria a radiciação de um número imaginário, né? Ou seja, quanto é a raiz de i. Antes disso, vamos continuar com nossa construção e eu vou introduzir agora, finalmente, os números complexos. Os números complexos são números que têm esse formato aqui. Então, por definição, um número que eu consigo colocar nesse formato é chamado número complexo. Esse x é o que a gente chama de parte real de z e esse y é a parte imaginária de z. Observe que o y é um número real. Simplesmente o que diferencia o x do y é onde eles aparecem no número complexo. O que está acompanhado do i e o que não está acompanhado do i. Mas bem, isso aqui é só uma definição que vai ser útil em alguns momentos, então eu queria introduzir agora, mas nesse momento não tem muito mais o que dizer. Uma coisa que é interessante de observar é o seguinte: para ser um número complexo, basta que seja possível escrever deste modo aqui, em que x e y são números reais, mas eu não faço restrição de quais são os números reais. Eu não digo, por exemplo, que o x tem que ser diferente de zero, nem digo que o y tem que ser diferente de zero. Então isso dá origem a alguns casos especiais, que é o seguinte: quando a parte imaginária é zero, ou seja, quando o y lá é zero, você tem um número real puro. Em outras palavras, os números reais também são complexos. O número 5 ele pode sim ser colocado naquela forma lá. Afinal de contas, o número 5 ele é igual a 5 mais 0 vezes i. Simplesmente a parte imaginária dele é zero.
Então ele é um número complexo, porque ele pode ser colocado dessa forma, só que a parte imaginária dele é 0. Então o número 5 é um número real e também é um número complexo. Menos 2 é a mesma coisa, é um número real e também é um número complexo. E a gente chama nesse caso de real puro. Quando a parte real é 0 e a parte imaginária é diferente de 0, a gente chama isso de imaginário puro. Esse número 2i aqui, por exemplo, ele pode ser escrito como 0 mais 2i. Como ele pode ser escrito nesse formato, em que é um número mais i vezes outro número, então trata-se de um número complexo. Entretanto, como é o caso especial em que a parte real é 0, a gente chama isso de imaginário puro. Esse aqui também é um outro imaginário puro. E por fim, dizemos que dois números complexos são iguais se e somente se tanto a parte real quanto a parte imaginária forem iguais, né? Por exemplo, aqui, ó, uma questão que poderia aparecer. Encontre os valores de x real e y real para que os números complexos z1 e z2 sejam iguais. Ora, para o z1 ser igual ao z2, é necessário que a parte real do z1 seja igual à parte real do z2. E também que a parte imaginária do z1 seja igual à parte imaginária do z2. A parte real do z1 é o número real que não está multiplicado por i. Então, isso daqui, ó, é a parte real do z1. E a parte real do z2 é o menos 2. A parte imaginária do z1 é menos 5. Ó, no z1, quem está multiplicando o i é o menos 5. Então, a parte imaginária do z1 é menos 5. E a parte imaginária do z2 é y, porque y é quem está multiplicando o i. Assim sendo, eu daqui tiro que o x é igual a menos meio e tiro que o y é igual a menos 5. Essa é uma aula de definições, então eu estou só introduzindo os termos que serão úteis para os vídeos seguintes. Eu não estou, de fato, usando, né? Então eu vou introduzir mais um conceito que vai ser muito importante, mas a importância dele vai ser desenvolvida em vídeos posteriores, que é a ideia de conjugado de um número complexo. O conjugado de um número complexo nada mais é do que trocar o sinal da parte imaginária. Bom, a ideia é bem simples, mas vejamos aqui uns exemplos, né? Nesse exemplo 1, quem que é o complexo conjugado de z? É 1 menos 2i. No z2, qual que é o complexo conjugado desse z aqui? É menos 3 mais i. Tá vendo? Só o que tá multiplicando o i, que é a parte imaginária, eu troco o sinal. Quem que é o complexo conjugado de 5? É o próprio 5. Então, o número real ele é o complexo conjugado de si mesmo. E quando você tem um número imaginário puro, por exemplo, menos i, o complexo conjugado dele é i. Quer dizer, o complexo conjugado do imaginário puro é o seu inverso aditivo. E se eu aqui fizer o complexo conjugado do complexo conjugado, ou seja, se eu pegar o complexo conjugado desse número aqui, o que eu tenho que fazer? Trocar o sinal da parte imaginária. A parte imaginária aqui é menos 2, passa a ser mais 2. Então, observe que o complexo conjugado do complexo conjugado é igual ao número que você tinha originalmente. Em outras palavras, z barra barra é sempre igual a z. Quando nós estudamos números reais, a gente organizou os números reais no que a gente chamou de eixo dos reais, né? Vocês lembram? Tinha lá o número 0, aqui tinha o número 1, número 2, 3, menos 1, menos 2 e por aí ia. Essa linha era totalmente preenchida. Qualquer ponto aqui é um número real, representa um número real. Então, onde que eu coloco os números complexos aqui? Onde que eu coloco os números imaginários? Se o número i não é real, ele não está em lugar nenhum nessa linha. Então, a linha dos reais, ela serve para representar os reais, mas a gente precisa de uma coisa parecida, mas necessariamente diferente, para representar os números complexos. Os números complexos eles são representados no que a gente chama de plano complexo, ou plano de Argand-Gauss. A ideia é a seguinte: você tem aqui um eixo em que você representa números reais, e você tem um eixo aqui em que você representa também números reais. Então aqui são números reais, aqui são números reais, só que a gente estabelece o seguinte: o eixo horizontal vai me dizer esse número real aqui, ou seja, a parte real do z. E esse outro eixo aqui vai me dizer a parte imaginária do z. Então esse eixo aqui é chamado eixo real e esse aqui eixo imaginário. Então vamos ver uns exemplos aqui, ó.
O número Z1, a parte real dele é 1 e a parte imaginária dele é 2. Então, no plano complexo, no plano de Argand-Gauss, esse número Z1 ele é representado por um ponto que está aqui, ó, parte real igual a 1, parte imaginária igual a 2. Então, o ponto Z1, o número Z1, é representado como esse ponto aqui nesse plano. Então, os números reais são pontos ao longo de uma linha. Os números complexos são pontos distribuídos em um plano. Aqui estão todos os números complexos. Já daqui você já vê uma coisa interessante. Nos números reais, se você voltar lá nas primeiras aulas, você vai ver eu falando da questão do ordenamento dos números reais. A gente diz que os números reais eles são ordenados, né? Então, quando você tem aqui numa linha, a gente estabeleceu que os números que estão a mais à direita, eles são maiores do que os números que estão mais à esquerda. Então faz sentido você dizer que o 2 é maior do que o 1. Ele está localizado à direita do 1. O 2 ele é menor do que o 3 porque ele está localizado à esquerda do 3. Ou seja, você tem aqui uma ordem em que os números são distribuídos. Já no plano complexo, essa ordem é um tanto quanto quebrada. Quando você vê a distribuição desses pontos, ó, é difícil você estabelecer se esse número é maior ou menor do que esse. Quer dizer, ele está mais à direita, mas também ele está mais acima. Quem é maior do que quem? Então, a noção de desigualdade de número complexo ela não existe. Os números complexos eles não são ordenados. Então, não faz sentido você dizer que Z1 é maior do que Z2 se Z1 e Z2 são números complexos. A não ser, é claro, que sejam reais puros. Mas, de um modo geral, isso não seria possível. Bom, se for imaginário puro, até que a gente pode falar isso, porque aqui também é uma linha real, né? Mas, quer dizer, de um modo geral, se Z1 é um número complexo geral e Z2 é um número complexo em geral, não faz sentido dizer quem é maior do que quem. Então a ideia de desigualdade desaparece aqui no plano dos complexos. Bom, continuando com as representações que eu estava fazendo aqui, esse Z2 aqui, ó, a parte real é 1, e a parte imaginária é menos 2. Observe que o Z2 ele é o complexo conjugado do Z1. E ele vai estar representado aqui, ó, parte real 1, parte imaginária menos 2. Não é muito difícil você se convencer que os números complexos e os seus complexos conjugados, eles vão aparecer em pares no plano de Argand-Gauss, sempre espelhados em relação a esse eixo aqui dos reais. Ó. Veja que o Z1 ele está, digamos assim, na mesma linha vertical que o Z2, mas estão espelhados, né? Quer dizer, um está em relação ao eixo dos reais, um está para cima e outro está para baixo. Então, olhando para a posição dos pontos que representam números complexos, a gente pode dizer quem é complexo conjugado de quem, né? Em outras palavras, a gente pode dizer que esse número aqui, Z, o complexo conjugado dele é esse aqui, Z barra. Bom, e aqui eu coloquei outros exemplos, né? Mas talvez não venha ao caso de detalhar todos eles, né? Aqui eu deixo como exercício você pausar o vídeo e ver a localização de cada um deles e tentar entender como é que eles se dão, né? Observe que aqui eu coloquei números irracionais, né? Não necessariamente a parte real e parte imaginária são números inteiros, né? A gente normalmente bota número inteiro porque, enfim, para facilitar, para dar um exemplo mais simples, mas não tem essa restrição. Isso aqui pode ser um número irracional ou até mesmo transcendental, como é o caso do π, né? Então você tem que aproximá-lo mais ou menos, o π é 3,14 alguma coisa, para você localizar onde é que ele está no eixo real, né? Então o Z6 está localizado aqui no 3,14 alguma coisa. Bom, mas pause aí o vídeo e veja a localização de todos os pontos e veja se você compreende o que está sendo feito aqui. E qualquer coisa a gente tira dúvida na aula de exercício. Bom, e é isso. Nesse vídeo aqui, como eu falei, é só definições, né? É um vídeo que você pode voltar a ele se você tiver dúvida de alguma definição, né? Mas que a gente não realmente começou a trabalhar com os números complexos. Então eu deixei para um outro vídeo, para não ficarem muito grandes, lidar com as operações, como é que você soma, multiplica números complexos, né? Eu já dei mais ou menos a ideia, mas no próximo vídeo é que nós vamos realmente entrar nesse assunto aí e falar de operações de número complexo de um modo geral, não somente
o número imaginário puro. Então, até lá.